A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meus amigos e minhas amigas. Neste momento estou aqui para mais um vídeo e hoje vamos estar aqui meditando na palavra de Deus que está em Jeremias 18, versículo 1 ao 6, que diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus amados irmãos, esse texto aqui da palavra de Deus é um texto muito interessante, um texto que chama muito a nossa atenção. Primeiro que esse texto aqui, o Deus ele está falando com Jeremias com relação à situação que o povo de Israel estava. E o povo de Israel não estava numa boa situação espiritualmente falando. O povo de Israel estava praticando coisas que não agrada a Deus. Eles estavam pecando contra Deus, praticando idolatria. Praticamente eles estavam desviados do Deus Todo-Poderoso, do caminho verdadeiro, o caminho do Senhor. E o que acontece? E Jeremias sempre estava profetizando na direção de Deus. Deus sempre mandava Jeremias falar com aquele povo, mas aquele povo insistia em prosseguir no caminho errado. A ponto de Jeremias, pelo que nós podemos ver, o texto, a Bíblia não fala, mas pelo que nós podemos ver o texto, a nação de Israel estava tanto para os olhos de Jeremias, como para outras pessoas, o povo de Israel estava como um povo que não tinha mais jeito. É como diz aquele ditado: pau que nasce torto, até a cinza é torta. Estava tipo assim. É como se fosse: não, esse povo aí não tem mais jeito. Jeremias, a Bíblia não fala, mas dá a entender que Jeremias olhava para o povo de Israel e nas orações de Jeremias ele dizia: Senhor, eu estou falando, mas esse povo não tem jeito não. Mas aí o que acontece? A Bíblia nos diz que Deus diz: olha Jeremias, desce lá na casa do oleiro, e lá tu vai ouvir as minhas palavras. Eu vou dizer para tu qual é os meus planos com relação a esse povo. Meu amado irmão, o que é que esse texto vem dizer para nós nos nossos dias de hoje? Muitas das vezes, o ser humano, eu falo isso de forma em geral, nós olhamos para a situação do nosso país, nós olhamos para a situação de outros países, e a cada tempo que passa, nós vemos as coisas sempre piorando, o mal sempre avançando. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que para Ele não há nada impossível.
Então o que nós temos que fazer é a cada dia estar confiando no Senhor. Porque nós sabemos que todo esse globo terrestre está nas mãos do Senhor. Olha o que Deus diz para Jeremias: assim como o barro está na mão do oleiro, assim também sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus falou com Jeremias para falar assim com aquele povo. O que acontece, meu irmão? Que em meio às lutas, em meio às provações, muitas das vezes nós não estamos no caminho certo. Muitas das vezes nós não estamos agradando a Deus da maneira que nós deveríamos agradar. Mas ainda há uma esperança para cada um de nós. Basta tão somente nós fazer o quê? Nós nos voltar para Deus, ouvir a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em nossos corações. Nós sabemos que a solução para o homem, a solução para a mulher aqui nessa terra, é o homem e a mulher verdadeiramente ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus em seu coração. É entregar sua vida para o Senhor Jesus, deixar o Senhor Jesus Cristo tomar de conta da sua vida. Nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem: eu sou dona do meu próprio nariz, eu é que mando na minha vida, eu faço da minha vida o que quer. É por isso que nós vivemos num mundo caótico, um mundo tenebroso, um mundo a cada dia que passa, a gente fica assombrado. Por quê? Porque nós vemos pessoas a cada dia se afastando dos caminhos do Senhor, se afastando dos cuidados do Senhor. Então fica para todos nós essa mensagem de reflexão, que Deus, Ele cuida de nós. Ainda que muitas das vezes nós estamos como vaso quebrado, rachado, mas Deus, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos consertar. Porque muitas pessoas pregam essa mensagem como se fosse assim: não, Deus é o oleiro e Ele está provando o vaso, para usar o vaso, para abençoar o vaso. Mas se você for ver o contexto desta mensagem, essa mensagem está se referindo a pessoas. Vaso quebrado quem é? É a pessoa que está em pecado. É isso que o texto diz. Vaso que precisa ser consertado é quem? É aquele vaso que está fora da presença de Deus. É aquele que está querendo viver a vida de todo jeito. Mas há conserto para qualquer um que verdadeiramente se deixa ser guiado por Deus, moldado por Deus, cuidado por Deus. Amém? Fica essa mensagem para todos nós de reflexão e que Deus continue falando mais e mais aos nossos corações. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Um forte abraço para cada um. Tchau, tchau.